Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 18 de julho, 15ª semana do Tempo Comum. E eu quero te convidar a iniciar comigo esse nosso momento de meditação da Palavra, invocando a presença de Deus entre nós, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E agora, eu te convido a tomar em mãos a Palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos caríssimos, nós temos Jesus aqui que convida a todos os homens e mulheres de todos os tempos a virem até Ele. Ou seja, Jesus estabelece para nós, neste momento, com essa pregação diante dos seus discípulos e daquela multidão, que Ele é o nosso porto seguro. Que Ele é o único capaz de sanar as nossas dores, de perdoar os nossos pecados e de dar ao nosso coração a paz verdadeira, de dar repouso e descanso ao homem diante de tanta labuta espiritual e física que o homem trava. Jesus é o Senhor. Jesus é o Deus que se fez homem, que caminha no meio de nós, que leva a nós o amor misericordioso do Pai. É Jesus. Vinde a mim, diz Jesus, todos vós que estáis cansados. Nós vivemos num tempo onde a humanidade parece que está cansada. E cansada de quê? Do vazio existencial, do assoberbamento que existe de um modo geral na sociedade, cansada do vazio intelectual, cultural e espiritual que vive nesse tempo, cansada do consumismo. Porque por mais que as pessoas comprem e consumam, elas estão cansadas. E por quê? Porque trabalham apenas e exclusivamente para consumir. O homem está cansado. E mais que cansado, o homem está fatigado. A fadiga vem tomando conta do seu coração e da sua alma. O homem já não vê alegria nas coisas que estão ao seu redor, não se alegra mais com as suas conquistas, é incapaz de ser empático pelas alegrias e sofrimentos dos seus irmãos. Por quê? Porque saturou seu coração e a sua alma com coisas desnecessárias. Trouxe para si e para a sua vida fardos tão pesados que já não consegue mais carregá-los. E por isso a fadiga, que conduz ao desânimo e que daqui a pouco conduzirá à morte da pessoa em si. Não apenas física, mas sobretudo a morte espiritual. Jesus, quando lança essa palavra para aqueles que o ouviam, Jesus queria sobretudo dar uma lição aos fariseus e mestres da lei, que colocavam fardos pesadíssimos sobre os ombros das pessoas, com jejuns, penitências, com sacrifícios que eles mesmos não cumpriam. Levavam as pessoas a conformar-se com a sua situação financeira, com a sua situação social, mas eles mesmos viviam, comiam, bebiam do bom e do melhor. Quantas vezes neste mundo em que nós vivemos, essa realidade está aí diante dos nossos olhos. Quantos são aqueles que colocam sobre os mais pobres, sobre nós também, um fardo pesadíssimo? Enquanto uns têm tudo, outros nada. Enquanto uns podem tudo, outros não podem nada. Uns têm direito e acesso a todos os bens, outros estão privados de praticamente todos os bens. Ora, se isso acontece no mundo, não é de se estranhar. Mas quando isso passa a acontecer dentro da própria igreja,
dentro da própria comunidade de fé, isso é extremamente preocupante. E por quê? Porque está acontecendo aquilo que aconteceu no tempo de Jesus. O poder, o prestígio, o status era tão mais importante do que a palavra e a vontade de Deus, que Deus foi tirado do centro e colocaram o homem. E é estarrecedor o que está acontecendo nos dias de hoje. Deus é tirado do homem, do mundo e até mesmo da própria igreja, para que reine absoluto em todos os lugares o próprio homem. E o homem por si só não se sustenta, por si só não se salva, por si só não se faz feliz. O homem necessita de Deus. Então, caríssimos, nós precisamos dar a Deus a oportunidade de, através da nossa vida, libertar não apenas a nós mesmos, mas todos aqueles que estão ao nosso redor, dos fardos pesadíssimos que a vida, que o sistema, que o mundo tem colocado sobre os ombros de todos nós, homens e mulheres. De modo muito particular, nós precisamos retirar os fardos pesados que muitas vezes, dentro da própria igreja, são colocados sobre os nossos ombros. Uma observação extrema de preceitos e regras, tudo aquilo que não é feito por devoção e de coração não produz efeito, não produz salvação, não produz vida eterna, mas produz sim uma aparência de salvação e de eternidade. Não produz conversão interior, mas apenas uma fachada. Jesus diz: vinde a mim porque eu sou manso e humilde de coração. Peçamos ao Senhor hoje essa graça de também nós termos um coração manso e humilde, porque dos mansos e dos humildes é o reino dos céus. Os mansos e os humildes não são capazes de sobrecarregar os demais com fardos pesadíssimos, mas eles mesmos se dispõem a carregar não somente os seus, mas inclusive a ajudar o próximo a carregar os seus fardos. Pelo contrário, o que nós temos visto são pessoas que abrem mão dos seus fardos e os jogam sobre os ombros dos outros, para que o outro carregue, porque eu já sou santo, eu já conheço bem a doutrina, eu conheço os documentos, eu vou à missa diariamente, eu rezo o rosário, eu estou pronto. Não é essa a proposta de Jesus. A fé não pode ser um peso. A vivência cristã não pode ser um sofrimento. Há sim sofrimento, há sim dificuldade, há perseguição no caminho cristão. Mas o caminho cristão em si tem que ser um caminho de alegria e de paz. Um caminho leve. Porque quem caminha à nossa frente, quem vai ao nosso lado, quem nos sustenta é o próprio Cristo. Então peçamos ao Senhor e aprendamos dele, a termos todos um coração manso e humilde, capaz de se compadecer das fraquezas do outro e capaz, sobretudo, de ajudar o outro a levar a sua cruz. E agora, receba a benção final. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, e sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.